Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor e estamos em mais um dia do nosso top 5 de aulas, né? Abordando as partes mais importantes de você detonar na redação do Enem, beleza? Antes disso, a gente começar a nossa aula, vai se inscrevendo no teu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vai se inscrevendo nesse nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, volta lá, assiste o top um, top 2. Esse aqui é o top 4, tá? Temos até o top 5, beleza? Então vamos nessa. Qual é o nosso tema de hoje? Como fazer a minha redação, tá? É algo muito importante que a gente tem que parar para entender. Deixa eu espelhar aqui para vocês, tá? Aqui é tudo ao vivo mesmo, beleza? Então, como fazer a minha redação? São algumas dúvidas que a gente vê bastante nossos alunos. Eles sempre vêm para a gente e falam como é que eu começo, como é que eu faço, o que é que tem que ter na introdução, o que é que tem que ter no desenvolvimento. E isso tudo eu vou falar aqui para vocês de uma forma sucinta e breve, beleza? Vale salientar que estamos próximos ao Enem, então essa aula é para os perdidos mesmo, para aqueles que deixaram para estudar justamente no final. E tem sim como tirar uma nota boa, vendo esse nosso top 5, mas é muito importante que pratique e tenha uma correção, tá bom? E também a gente sempre deixa no final aí, na descrição dos vídeos, no nosso Instagram, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Beleza? Vamos nessa? Como fazer a minha redação? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui, aqui, assim. Beleza. Com relação à estruturação do texto, né? Para a gente fazer a redação, a gente tem que saber primeiro a estruturação do texto, a introdução, os desenvolvimentos e também a intervenção. Tranquilo? Então, partindo desse ponto, que nós temos que saber a introdução, o desenvolvimento e a intervenção, a gente já falou em outros vídeos anteriores que a introdução é um parágrafo, o desenvolvimento são dois parágrafos e a intervenção é mais um parágrafo, tá bom? Então, vamos destrinchar um por um. Na introdução, o que fazer para ter uma introdução impecável? Na introdução, o que é que tem que ter? O que é que tem que ter, Vitor, na minha introdução para que eu possa tirar uma nota boa no Enem, na minha redação? Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora. Usar um repertório sociocultural. O que é esse repertório sociocultural? É o seu entendimento de mundo, tá? Pode ser um filme, pode ser um filósofo, pode ser uma novela, pode ser uma notícia. Só que você tem que falar e tem que botar de onde é essa fonte, tá? Se você está falando uma frase de um filósofo, você tem que dizer quem é esse filósofo, tá? Se você está fazendo alguma passagem de um livro, tem que dizer de que livro é esse, tá bom? Apresentar também o tema, é muito importante na introdução, apresentar o tema, muito importante, beleza? Delimitar as teses. O que são essas teses? A gente sempre fala que é muito importante mostrar para o corretor do Enem os problemas que você vai abordar e desenvolver nos desenvolvimentos na sua introdução. Já colocar lá os tópicozinhos. Logo, é necessário analisar, um exemplo aqui de uma tese, né? A falta de participação da sociedade, bem como, já é outra tese, a omissão estatal, tá? Então, você está apresentando aí as duas teses. É muito importante lembrar disso aí, delimitar as teses, beleza? E atenção no uso dos conectivos. Botei até esse aqui. Atenção no uso dos conectivos, tá? Por que isso, Vitor? Sempre que você for apresentar o tema, você tem que colocar um conectivo. For apresentar as teses, tem que colocar um conectivo. Logo, dessa maneira, cabe analisar. Dessa maneira, é necessário analisar. Isso são alguns conectivos que a gente vai apresentar para o corretor as teses e também apresentar o tema, beleza? Introdução a isso aqui, tá bom? E exemplificando, mostrando para vocês o que seria a nossa introdução, aqui tem uma introdução de uma das nossas oficinas de redação que a gente faz semanalmente, tá? Deixa eu mostrar aqui mais próximo, isso aqui. Durante o século XX, o ato de fumar era considerado tendência para a sociedade, sendo visto como um artigo de luxo, ou seja, quem fumava possuía um enorme destaque econômico e social.
Isso aqui é o quê? O nosso repertório sociocultural, tá? Aqui foi um repertório falando sobre o viés histórico. Nesse contexto, observa-se o uso do cigarro eletrônico nos dias atuais no Brasil. Isso aqui é o quê? A apresentação do tema, que eu acabei de apresentar para vocês e falar para vocês. Uma vez que essa é uma prática frequente entre os jovens no país. Logo, que é o quê? O meu conectivo, delimitei a minha tese. Irei agora apresentar minhas duas teses. Logo, cabe analisar a banalização social, minha tese 1, bem como a negligência midiática, tese 2, beleza? É muito importante, galera, a gente delimitar e apresentar bem as nossas teses. Desenvolvimentos, tá? O desenvolvimento, ele é algo que é uma pedra no sapato de muitos estudantes e muitos alunos. Por quê? É no desenvolvimento que o aluno perde ponto. Mas estarei aqui agora para lhe falar o que fazer para ter um desenvolvimento perfeito. Então vamos lá. Deve-se usar o tópico frasal. O que é esse tópico frasal, Vitor? Sempre na primeira linha do teu desenvolvimento. Após tu sair da tua introdução, tu vai começar o teu desenvolvimento 1. Nessa primeira linha do desenvolvimento, tu vai colocar um tópico frasal. O que seria ele? O tópico frasal é você resumir um pouco a tua tese, né? Que é o problema. Resumir um pouco a tua tese, tá? Vamos supor que tu tá falando lá de banalização social. Tu vai falar lá um pouco, resumidamente, sobre banalização social, tá? E após isso, tu usa uma citação, como eu falei também lá na introdução, usa também a citação no teu desenvolvimento, e por diante tu começa a argumentar. É nessa parte de argumentar onde é a pedra no sapato de muito aluno, tá bom? Porque não sabe como falar, não sabe o que é uma argumentação. A gente tem que voltar no primeiro vídeo e saber o que é a redação do Enem. A redação do Enem é o quê? Um texto dissertativo argumentativo. Então, o corretor do Enem, ele quer ver a sua argumentação. E para isso, a gente tem que criar algumas interrogações de causa e consequência, tá bom? Então, dentro do teu desenvolvimento, tu tem que criar essa questão de causa e consequência. O que é que causa isso? E essa causa leva ao quê? São essas interrogações que você tem que responder dentro do seu desenvolvimento. O que leva a tal problemática? O que gera tal problemática? Então, é isso aí. E também exemplificar os seus argumentos citados, tá? Você joga a sua ideia, argumenta e coloca algum exemplo. Sempre tem um exemplo de tal problemática. Com relação ao descaso do lixo, né, nos rios. Tem um exemplo, o descaso dos lixos nos rios acontece pela falta de coletividade, de interesse populacional. A exemplo, começa a exemplificar e falar o que é que está causando, beleza? É muito importante colocar isso na tua redação. Então, aqui como exemplo. O TF aqui é o nosso tópico frasal, assim como eu falei para vocês, o que seria esse tópico frasal, que é chamado retomada de tese, né, ou resumir um pouco a tese. Diante desse cenário, é notório como o uso de cigarros eletrônicos tornou-se algo banal na sociedade contemporânea. De acordo com a escritora Hannah, quando há frequência de um ato, de um mesmo ato, é ruim, torna-se banal na sociedade. Isso aí é o quê? A citação, tá? E após isso a gente começou a argumentar sobre esse viés, visualize-se a banalização do uso de cigarros, em razão que, é muito importante colocar esse conectivo, que é um conectivo argumentativo, e depois a gente exemplificou aqui, ó, a exemplo de doenças respiratórias, tendo como consequência, lembra da causa e consequência que eu falei para vocês? Tendo como consequência a dependência do cigarro eletrônico, bem como a fragmentação socioeconômica do indivíduo, tá? Então, aqui é algum exemplo do nosso desenvolvimento. Entrando agora na nossa intervenção, o que é uma intervenção? Primeiro de tudo, a gente tem que imaginar isso. A intervenção primeiro de tudo, a gente vem falando desde a introdução até o desenvolvimento do problema. Quando chegar na intervenção, o corredor da NEM quer que você traga algumas maneiras, alguns métodos de resolver, que nunca vai resolver, de resolver, diminuir, atenuar ou melhorar tal problemática, tá? Então, esses elementos são necessários para chegar na sua nota
da sua nota dos 200 pontos que é na sua competência 5, beleza? Então, para que você faça uma intervenção, tem que ter alguns elementos. Quais são esses elementos? O primeiro, que é o nosso agente, não é em ordem não, tá? Agente, ação, o meio, a finalidade e também o detalhamento. O que seria esse agente, Vitor? O agente seria quem é que vai fazer. Normalmente a gente usa o Estado, a mídia, o ministério, a escola, tá bom? O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, beleza? A ação, como é que vai fazer? Normalmente, sempre, a gente usa verbos, que são os verbos que mostram essa ação. Fiscalizar, promover, criar, tá? Esses verbos, eles mostram a ação. Acho que deu uma parada aqui, mas voltou, tá? Esses verbos, eles mostram a nossa ação. Então, é muito importante com que se coloque verbos para mostrar para o corretor a nossa ação. O que seria esse meio, esse modo? O meio e o modo é por meio de que você vai fazer essa intervenção, tá bom? A finalidade é qual é a finalidade da sua intervenção? Melhorar, diminuir, minimizar a tua problemática, tá? E o detalhamento é você pegar um desses elementos, só um, escolhe só um. Vamos supor, o agente. Eu vou pegar o agente e vou detalhar um pouco sobre o agente. Eu trouxe aqui um exemplo para que fique melhor para vocês. Portanto, sempre é o conectivo mais usado para intervenção. É imprescindível que haja uma intervenção nesse cenário. Então, cabe ao Estado, é o nosso órgão, em parceria com o Ministério das Comunicações, órgão também, órgão responsável pelo planejamento, regulamentação e gestão do setor de informação do país. É o nosso detalhamento, beleza? Implementar leis de fiscalização, implementar o quê? Um verbo. Então, é a nossa ação, beleza? Por meio de palestras. Esse por meio, ele é o nosso meio. Por meio ou por intermédio. Pode usar isso aí, tá bom? É o nosso meio ou o nosso modo. Por meio de palestras, roda de conversa e dinâmicas educacionais. Isso com o fito de minimizar a propagação de cigarro eletrônico no Brasil. Minimizar. Nunca vai resolver. Beleza, galera? Então é isso aqui. É uma aula resumida. É uma aula bem corriqueira, bem corrida para vocês, mas espero que tenha ajudado, tá? Nessa reta final. Não tem como a gente mostrar tudo que a gente vem mostrando em todo o ano, tá bom? Esse é o nosso top 4 e na nossa top 5 não perca que a gente vai estar colocando nesses próximos dias. Beleza? Siga aí, inscreve no nosso canal, dá o teu joinha, curte, assiste às aulas anteriores. E é muito importante que você tenha uma correção da sua redação, tá bom? Sucesso para todos vocês, tenham uma ótima prova. Comenta aqui embaixo o que você está achando, que você aprendeu aqui nessa aula. Eu sei que está sendo uma coisa bem amadora mesmo, a aula tremendo, a imagem, a nossa voz, mas a gente está fazendo isso porque muitos alunos têm essa necessidade, não só os nossos alunos do nosso curso, mas também aqueles alunos de toda essa plataforma do mundo online, tá bom? Do nosso mundo virtual. Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Sucesso para todos vocês. Inscreve aí no nosso canal. Valeu, até mais.